Fale, memória, do herói astuto, o andarilho desviado de seu rumo repetidas vezes, após ter saqueado locais sagrados de Troia, falar de todas as cidades que viu, de todas as mentes que compreendeu, o sofrimento profundo em seu coração no mar, enquanto ele lutava para sobreviver e trazer seus homens para casa, mas não conseguiu salvá-los, pois mais que tentasse, os tolos, destruídos pela própria imprudência, quando eles comeram os bois de Hiperião, o sol. Esse deus extinguiu o dia do seu retorno. Dentre essas coisas, fala, imortal, e contem essa história mais uma vez em nossos tempos. Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou Natália Monteiro, sejam muito bem-vindos a este canal e hoje a gente vai falar do filme que tá sendo muito falado não só na internet, mas também na boca do povo, em tudo quanto é lugar, lá no cinema, lá em Hollywood, em tudo quanto é canto. E a gente vai falar do filme Odisseia. Gente do céu, neste vídeo eu vou falar pra vocês o que eu achei desse filme e também o que o povo tá falando por aí, porque deu o que falar sobre o elenco, a história, a forma que foi gravado e as coisas que tiveram dentro do filme que trouxeram um ar assim um pouco nostálgico de quando ainda usavam muito mais efeitos práticos do que o CGI. Mas antes de eu começar a falar, já deixa o seu like, se inscreva e ativa as notificações pra você não perder nenhum review de filme e série que eu tô trazendo aqui. Porque é aquele negócio, né? Passa na telinha, passa na internet, passa no cinema, passa no streaming, eu trago aqui. Vamos falar dessa história que é um poema, mas sofreu várias adaptações durante os anos. Diga-me do que se lembra. De uma esposa, de um filho. E depois? Nós vencemos a guerra. Vamos falar do filme A Odisseia. Christopher Nolan acertou fortemente neste filme. Claro que teve muita gente que falou umas groselhas aí, que na minha opinião é groselha, porque não assistiu direito esse filme, não apreciou mesmo o filme, mas ele foi um pouco inovador, porque ele gravou o filme inteiro em IMAX. O que significa IMAX? Sabe quando você tá assistindo um filme no cinema e tem aquelas faixas pretas assim? Pois é, bem, é sem isso. É totalmente assim, grandão, pegando mais informações que você consegue possíveis. Tem várias coisas aí na internet falando sobre o making of desse filme e, gente, é interessantíssimo. Eu vi muitas cenas, como foram gravadas, os esquemas que a galera gravou utilizando espelhos, porque a máquina de uma câmera IMAX é gigantesca, apesar dela ter sido adaptada para o Christopher Nolan gravar esse filme, porque o pessoal sabia que ele ia gravar o filme inteiro dessa forma, então eles fizeram meio que uma adaptação, meio que colocou um caixão nessa câmera, porque essa câmera faz barulho que só Cristo faz, um barulho gigantesco. Então, para amenizar esse barulhão, para ele conseguir gravar tudo certinho, aí eles fizeram esse caixão em volta da câmera. Uma galera tinha que carregar essa câmera pesadíssima para poder fazer as gravações e tudo mais. E um outro desafio gigantesco são cenários reais, cenários que você pode ver assim, na terra, até mesmo os cenários dentro do mar. All of the guys who played, the Odysseus crew, all of the actors had to learn how to row. We went to a rowing camp. We had to really move this 100-ton ship. E sim, ele levou a galera, o elenco, pra alto mar pra gravar isso. Teve gente que passou muito mal nas gravações, porque imagine, balançando ali naquele barquinho, ainda mais aquele barquinho de madeira que foi construído, né? Claro que tinha toda aquela equipe de segurança, que a gente também não quer nenhuma tragédia. Quase não teve efeitos especiais, o uso de CGIs. Pra você ter uma noção, tem uma cena que conta a parte dos gigantes, né? Quando o Odisseu vai com a sua tripulação tentar pegar comida numa das ilhas, ele acaba lidando com alguns gigantes. Aí vem uma galera de soldados lá, tudo cheio de armadura, que são 3, 4 vezes maiores do que eles, tanto é que quando ele encontra uma criancinha, a criança é do tamanho de um adulto. E aí você acha, não, aquilo lá é CGI, é efeitos especiais. Não, é jogada de ângulo onde que parecia que os atores que estavam vestidos de gigantes, né, que eram os atores gigantes, eram gigantes de verdade. Só questão de ângulo, utilizou totalmente física ali
pra você, aquela ilusão de ótica de achar que aqueles bichos eram gigantes mesmo. Mas não, na verdade não, é tudo igual. Ele teve esse cuidado. Então, pra mim, a Odisseia é um filme que é uma obra de arte. Uma obra de arte. O que fala a Odisseia? Conta a história de Odisseu, que é o Ulisses, convocado pelo Melenau, que era um grego que comandava tudo. Tinha os seus reinos ali, pequenininhos, né? Cada um tinha o seu rei. E ele comandava todo mundo. Ele foi convocado para participar da Guerra de Troia. Só que a história ali não começa ali quando eles vão atacar Troia. Sim, depois que eles atacaram Troia. Que eles consideram, os deuses consideram, que foi um ataque brutal, porque eles não só atacaram homens e assim, que estavam armados e tudo mais, eles atacaram todo mundo. E principalmente, eles violaram os templos de Troia, os templos dos deuses. E isso explica por que a Atena fica andando toda hora com Odisseu. Porque os homens do Odisseu atacaram, violaram o templo dele, machucaram as sacerdotisas, entre outros, e aí isso eles consideram como se fosse algo assim imperdoável. E por causa disso, eles foram amaldiçoados a ficar à deriva aí, ó. Perdeu o caminho e tudo mais. E aí começou as provas que o Odisseu e a sua tripulação teve que fazer para poder conseguir voltar para casa. Mas, como eu disse no começo do vídeo, que eu peguei um trecho ali do poema, a tripulação não volta. Por quê? Porque eles são tolos. Literalmente isso, eles têm que passar pelo um ciclope, que é considerado o filho de Poseidon. Isso é verdade, gente, eu vi Percy Jackson. Filho de Poseidon. Brincadeiras à parte, mas de fato, ali aquele ciclope era filho do Poseidon. Então eles acreditam que como eles feriram o filho do Poseidon, eles também acabaram tomando Nazoreba, né? Aí depois eles vão pra uma outra ilha, a Ilha dos Gigantes. Aí depois eles vão pra uma outra ilha, que é a Ilha de uma Bruxa, que transforma a galera em porco, que também é uma cena, assim, gente, maravilhosa, que realmente parece CGI. Mas a parte da mulher transformando os bichinhos, os tripulantes em porco, gente do céu, é uma coisa assim que você fica... Ai, gente, que coisa! Eu acho que ela mexeu com algum boneco, com essas peles de silicone e tudo. É tudo real, tudo efeitos práticos. E aí vai mostrando essa jornada do Odisseu pelo mar aí, tentando voltar pra casa. Enquanto isso, lá na sua casinha, sua esposinha Penélope e o seu filho Telêmico estão lidando com uma crise horrorosa, porque a gente sabe, né, naquelas épocas antigas, a mulher não tinha vez, né, e tinha que ter um homem sentado, medido numa cadeira pra governar as coisas. E aí o que tava acontecendo? Cadê o Odisseu? O Odisseu já tinha mais de 10 anos que tava sumido aí pelo oceano. O que eles queriam? Queriam que a rainha casasse de novo, que é a nossa linda e maravilhosa Anne Hathaway. Tirando que o elenco desse filme é um elenco de peso. O Matt Damon como Odisseu, Anne Hathaway como Penélope, a esposa de Odisseu, o Telêmico era o Tom Holland, a Atena é a Zendaya, também um dos pretendentes é o Robert Pattinson, uma galera de peso. E o Robert Pattinson era um dos pretendentes que ali a gente vê que é o vilão da história, né? Quer de todo custo a casar com a Penélope para tomar o comando de Ítaca, né, que é o reino do Odisseu. Também temos um cachorrinho lindo, maravilhoso, gente. Aquele cachorrinho que é o cachorrinho de caça do Odisseu, que mas, na verdade pra mim é o anjo da guarda dele, é tudo, é uma coisinha maravilhosa. E é aquela questão de lealdade, né? Uma lealdade do caramba que o cachorro só foi dessa pra melhor quando o Odisseu volta pra casa. Ele foi o único que reconheceu assim, real, o Odisseu, e graças a ele também o filho dele reconheceu. Falou, então você é meu papai, porque esse cachorro só se dá bem com meu pai. Deu muita dó do jeito que eles estavam fazendo. Ai, eu já teria metido a cabeça daquele povo na mesa, feito eles comerem um prato. Em vez de ficar dando banquete para eles. Que era uma coisa que tinha lá em Ítaca, que a rainha ficava toda noite dando banquetes, não sei o que era pra cortejar ela, mas na verdade eles faziam uma algazarra, ficavam enchendo o saco e aquela putaria toda que todo homem faz. É um homem. Daquela época. Numa dessas que eles estão tentando voltar pra casa. Quando ele conversa com a bruxa chega e fala que ele tem que ir lá pro inferno falar com os mortos, que eles iam mostrar o caminho pra casa. E eles teriam que passar por outros desafios. Que já não foi o bastante passar pelos desafios, né? Ia na casa do Ciclope, pegar o queijinho, que era só pegar o queijinho e cair fora, né? Mas decidiram enfiar um tronco no olho do bicho, o bicho gritou. E, gente, o som no filme, gente, estridente. É como realmente se estivesse dentro do filme. Que é muito alto. Eu não sei se era a sala que eu tava assistindo, mas, pô, um som muito alto. Teve uma hora que tava assim um pouquinho mais calmo, que a galera tava na ilha, e depois mudou pra uma cena dentro do mar que eu praticamente fiquei surda de tanto barulho que teve. A história inteira
gira em torno de um negócio chamado a Lei de Zeus. O que era a Lei de Zeus? Trate o próximo, seja cortês com o próximo, assim como se ele fosse da sua família. E uma das coisas que eles fizeram ao atacar Troia foi essa parte, porque eles não foram convidados e simplesmente invadiram e saquearam tudo, destruíram tudo dentro de Troia. Uma cidade que estava em paz, que estava vivendo a vida deles e tudo mais, só não fazia parte dos reinos ali da Grécia. Que a deusa patrona de Troia era Atena, que é o que mostra ali no filme. Eu não entendia por que o pessoal ficava zoando tanto a Zendaya com relação a Atena. Depois eu descobri por que a Atena era Zendaya. Pelo que deu a entender ali no filme, a sacerdotisa que eles, da mesma forma que eles deceparam a cabeça da deusa Atena, no mesmo instante cortaram a cabeça das duas. Então parece que pra atormentar o Odisseu, a Atena se transformou nessa sacerdotisa e ficava lá do lado dele falando toda hora. Zeus, Odisseu, ficava ali, né, conversando com ele, até mesmo quando ele ficou preso lá com a Calypso, que enquanto ele tava navegando depois que ele perdeu toda a tripulação, porque uma das aprovações eles tinham que passar pelo campo lá das sereias, né, só ele ia conseguir escutar, aí depois eles iam ter que passar pelo redemoinho de monstros ali, se eles fossem pro redemoinho eles iam morrer, ele ia ter que passar por uma aprovação que tipo um motim da tripulação, que achava que ele ia estar tomando decisões erradas, que tudo foi dito lá na cena do Hades lá, com os mortos e tudo mais. Depois eles chegavam numa ilha que eles estavam famintos, já estavam sem comida, sem suprimento, sem nada. E aí eles falaram, ó, a gente vai ficar aqui, a gente vai ficar de boa até o vento voltar, aí a gente seguir rumo pra casa. Mas uma coisa que falaram, que aí ele deda tudo o que os mortos lá falaram pra ele, a gente não pode comer nenhum boizinho daqui. Os boizinhos do Deus do Sol, ninguém toca. Aí o que os animais fizeram? Pois bem, né? Você vai voltar pra casa, mas a sua tripulação não, porque eles são tolos, de fato. Tolos. E aí quem acabou voltando sozinho foi o Odisseu, depois que a Calypso encontrou ele no meio do mar, cuidou dele, à base de Dorgas de Lotus, que também isso tem no Percy Jackson. E aí depois ele retorna pra casa. Mas se a Penélope se casasse de novo e tivesse um filho homem, o Telêmaco ia perder o trono. O que ela tava fazendo? Na verdade, eu acho que ela não tava resistindo por causa do Odisseu. Ela realmente queria que o Odisseu voltasse. E o Telêmaco acreditava que o pai dele tava vivo. Então até que uma hora ele vai procurar respostas, procurar saber notícias do pai dele em Esparta, aonde que tem a Helena de Esparta, que todo mundo falou um monte de bosta, porque é uma atriz negra e blá, 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 blá. Gente, uma das polêmicas é essa da escolha do elenco. Nunca, em nenhum lugar, foi dito como que era a aparência física da Helena de Troia. Ninguém falou, não tem nenhum texto aí. Se tiver um texto, põe aí embaixo. Eu pesquisei, eu não encontrei. Não tem um texto falando que a Helena de Troia é essa daqui que vocês estão vendo. Essa Helena de Troia é a idealização do filme Troia. Tá? Essa idealização ali, ó, lá da galera do Troia. Odisseu é outra coisa. Mas também não tem nenhum lugar dizendo que a Helena de Troia era loira, dos olhos azuis, pele branca e blá, 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 blá. Não tem texto. Vai da interpretação de cada um, do jeito que ele quer. Ai, estão colocando muita cultura woke, estão muita... Gente, aprecie o filme. Vê o esforço que o cara teve, a história, que diga-se de passagem, é maravilhosa. Vê tudo isso, o filme em si. Eu sou adepta a esses filmes longos. Eu gosto de filmes longos. Mas é um filme gigantesco pra você ficar lá vidrado, assistindo. Eu gostei pra caramba. E aí vocês vão colocar pelo em ovo, vão detonar o filme por causa que Helena de Troia não era o que vocês estavam imaginando. Ah, que chegou e falou que o Aquiles é interpretado por um ator transgênero. E nem fala que é o Aquiles, né? Fala que é um outro soldado, que é de Ítaca. Na minha concepção, não é o Aquiles, apesar que tá ali com uma armadura bem parecida com o Aquiles também do filme Troia. Gente, a galera pesquisou. Esse é o estilo de armadura. Consequentemente, vai ser parecida. Mas não é o Aquiles. É Sinon. A propósito, é maravilhoso o circo desse garoto. Ele era um cara que idolatrava o Odisseu. Tava sempre junto lá, vendo o Odisseu lá, pegando aquele arco que só ele conseguia usar, ninguém conseguia usar e lá. Ele trabalhava pra família do Robert Pattinson, e aí ele pegou o palitinho que ia mandar ele pra guerra. E aí ele meio que dá o palitinho pra esse garotinho.
que é um serviçal dele, que foi eu ir pra guerra. Olha a língua. Esse garotinho é pobre, não é uma pessoa assim rica, a gente trabalha pra ele, eu não quero perder o emprego, então filho, você vai. Com aperto no coração, mas você vai. Até mesmo onde você ouviu a cena ali, a palhaçada, e ele falou, não, eu cuido bem do seu filho. Não aconteceu dessa forma, né? Mas veja o lado bom, pelo menos ele ajudou e devolveu a vergonha dele, assim, ó, dentro da boca dele. Eu achei maravilhosa aquela cena. Nossa senhora, aqui, ó, tá a sua vergonha. Engoliu a vergonha e ao mesmo tempo tomou uma no bucho. Mas depois, quando o cara entendeu a situação ali, por que eles foram amaldiçoados a viver ali no mar e tudo mais, a se perder no mar, ela, tá, é que eu tinha que ter o perdão dos deuses pra merda que eu fiz em Troia, né? Entendi, né? A Penélope foi muito inteligente no desafio dela pra casar com ela. Vou aderir isso. Acho que todas as mulheres deveriam aderir isso. Ela quer casar comigo? Vai ter que passar no meu desafio. E conselho, mulherada, faz aquele desafio de, tipo, limpar a casa maravilhosamente, cuidar do carro, essas coisas assim, tá? Aí ajuda a galera a ser um pouquinho funcional. Mas é isso, eu achei maravilhosa aquela cena final, a vingança. Ele viu que estavam tratando muito mal quem era leal a ele e estavam fazendo uma forfé dentro da casa dele, enquanto ele tava fora. Desrespeitando o filho, tentando matar o filho, desrespeitando a esposa, fazendo aquele forfé todo, né? Mas aí ele volta, faz a vingança dele muito bem feita, que aquela vingança é realmente prato que comeu frio, mas comeu com gosto. E aí depois ele fica tudo bem, o filho dele se torna rei, ele vai lá onde que o sol se põe, junto com a Penélope, viver felizes para sempre, depois de muito tempo viver num cárcere com a Calypso, drogado por florzinha de lótus. Gente, é um filme muito bom, maravilhoso. Depois que você sabe todas as curiosidades de como foi feito esse filme e você assiste, porque aconteceu isso comigo, eu soube todas as curiosidades do filme e aí depois eu assisti. Gente, é um filme que com toda certeza, quando sair nos streaming, eu acho que eu vou assistir umas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mil vezes, porque é um filme muito bom. Ainda mais eu que gosto desses filmes que é de época. Nossa, maravilhosa. E com certeza, se tiver uma outra adaptação mais pra frente, o diretor, os produtores vão, ó, suar. Em tempos de hoje em dia que tem filmes que é muito pra lacrar, é muito pra fazer isso, muito pra fazer aquilo, quase não se vê a qualidade de história. É muito reboot de coisa. Não, esse filme foi muito bem feito. Eu não consegui assistir uma tela IMAX, porque quase não tem tela IMAX aqui no Brasil. Não sei se tem tela IMAX, mas aonde eu assisti, 10 de 10. Gente, assistam esse filme. Eu passei muitas coisas assim, passei bem por cima, dei alguns spoilers aqui, porque já faz um tempo que tá no cinema, então provavelmente você já deve ter assistido. Se você assistiu, deixa aí nos comentários o que você achou desse filme, que eu também quero saber. Quero trocar muitas figurinhas, porque quando eu gosto de um filme, eu amo ficar papiando, falando não sei o que, trocando ideia com todo mundo. Eu vou responder todo mundo pessoalmente, então deixa aí nos comentários se você assistiu, o que você achou. Se você não assistiu, vá. E vá no cinema, viu? Pra ter aquela experiência maravilhosa. Se você não conseguir ir no cinema, assista no streaming quando sair. Vale a pena vocês assistirem esse filme. Tem o selinho verificação de Natália de ótimo, vá assistir. Porque faz um bom tempo que eu não tô assistindo um filme muito bom no cinema, assim, ó, muito bom. Tem filmes que eu gostei, amei, mas assim, não, tipo, explodiu minha cabeça, eu achei maravilhoso. Esse é um filme que eu achei maravilhoso. Então, se você gostou desse review, já deixa o seu like, se inscreva, ativa as notificações pra você não perder os outros reviews de filmes e séries que eu trago aqui no canal. Vai lá, deixa o seu like, ativa as notificações, que também ajuda meu canal a crescer, né, gente? É atrair essa galerinha que ama filmes e séries, tá bom? E se também você quiser conversar comigo, então ver os meus assuntos, outros conteúdos que eu tô trazendo nas minhas redes sociais, tá aqui aparecendo, @NataliaAmonte, facinho, facinho, é só você escrever que aparece meu rostinho. Beleza, mas gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, muito obrigado pelo acesso, um beijo, até a próxima, tchau, tchau!